Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já tiveram aquela situação na vida de vocês em que vocês estavam fazendo um esforço tremendo para sair de uma determinada situação, que não era uma situação confortável e que não importa o que vocês fizessem, você não conseguia sair daquela situação, seja em relação a um relacionamento, seja em relação a um trabalho ou a qualquer coisa do tipo? Vocês já tiveram algo assim? Então, eu quero trazer hoje as 4 leis da aceitação para que vocês possam compartilhar aqui comigo e entender também aquilo que eu entendi quando eu conheci essas leis. O fato é o seguinte, não adianta a gente se debater, não adianta a gente fazer um esforço muito grande em determinadas situações e vocês vão entender por quê. Eu vou passar para vocês essas 4 leis e aí depois a gente vai falando sobre cada uma delas. A primeira lei diz que tudo que acontece na vida acontece porque tem que acontecer. Tem algum motivo para que aquilo aconteça. A segunda lei diz que todas as pessoas que estão na sua vida são as pessoas certas. Então, aquela pessoa que chega é a pessoa certa, aquela pessoa que está na sua vida é a pessoa certa. Então, não existe esse negócio de, por que a pessoa está na minha vida, né? O que eu fiz para merecer isso? A terceira lei diz que tudo só começa quando começa, não começa nem um minuto antes, nem um minuto depois. Começa quando precisa começar. E a quarta lei diz que tudo só acaba, só termina quando termina. Então essas são as 4 leis da aceitação. Por que essas leis elas nos ajudam a viver melhor? Porque a gente passa a entender que certas situações a gente não pode, não deve se esforçar tanto para querer mudar, no sentido de que se a gente está fazendo um esforço muito grande, tem algo que está errado. E por que eu digo isso? Além dessa questão das 4 leis da aceitação, também dou uma dica de livro, que é o livro do Poder do Subconsciente, em que o Joseph Murphy vai falar exatamente disso. Quando a gente está fazendo um esforço muito grande, é porque algo está errado. A gente está dando a dica errada para o nosso subconsciente sobre aquele fato. E aí, por mais que a gente se esforce, o que a gente tem é a lei do efeito reverso. A gente está tendo exatamente o contrário daquilo que a gente está se esforçando. O que quer dizer que a força de vontade, ela nem sempre vai ser determinante, porque você também precisa utilizar a sua imaginação. E aí, às vezes, você não consegue imaginar um novo cenário para aquilo que está acontecendo, e aí, por isso, você não consegue realizar. Então, quando você está diante de uma situação em que é uma situação que ela não é confortável, que você quer modificar, que você acha assim que já deu, que o sofrimento é muito grande, não adianta você querer fazer tudo assim de qualquer jeito, querer sair daquela situação, eu não aguento mais, não vai adiantar isso. Você precisa olhar para a situação e a primeira coisa é entender o que você precisa aprender com aquela situação, porque se ela continua acontecendo na sua vida, algum motivo tem. Então, aprender com a situação é a primeira coisa. A segunda coisa é você ter um objetivo definido para aquilo que você quer, porque já que aquela situação está acontecendo na sua vida, e aí pode ser qualquer tipo de situação, tá? Pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa que seja próxima, um familiar, alguma coisa assim, não importa, qualquer situação. Você tem que olhar para aquela situação e entender o que então de fato você quer, né? Se é um trabalho, que trabalho de fato você quer? O que você quer? Então passa a utilizar a sua imaginação, né? Imagina, enxerga, veja esse objetivo que você tem. Porque muitas vezes o que acontece também é que as pessoas não têm esse objetivo. Então fica muito difícil você conseguir algo se você nem sabe o que você quer. E a maioria das pessoas se encontra nessa situação de não saber, né, o que quer. Só fala assim, eu não quero isso que está acontecendo. Tá, mas o que você quer? De fato, né? Então é isso que a gente precisa refletir. Olhar para a situação, ver o aprendizado, ver o que a gente de fato quer, né? Ter um objetivo bem definido sobre aquilo que a gente quer. E aí a gente vai também falar sobre a lei da sugestão, que o Emile Coué, ele fala sobre a questão dessas leis da sugestão, que você dá sugestões para o seu cérebro, né, para o seu consciente e inconsciente, para que as coisas aconteçam de fato na sua vida. Então, qual que é a lógica disso? A lógica é, o seu subconsciente, ele vai estar recebendo aquelas informações que você está colocando nele, através de sentimentos, através de pensamentos, através de ações, situações, tudo isso vai sendo colocado no seu subconsciente. E aí o que acontece? Se você não coloca aquilo que você quer, acontece aquilo que você não quer. Então você precisa sim refletir, observar o que você quer
e fazer com que isso entre no seu subconsciente, para que aquilo que é consciente se torne também inconsciente, as duas coisas se conversem. Porque se tiver divergência entre consciente e inconsciente, nada vai acontecer, tá? E como é que você faz isso? O Emile Coué, que fala dessas 3 leis da sugestão, ele vai falar que o melhor horário para você fazer essas sugestões para o seu cérebro é quando você vai dormir e quando você acorda. São os 2 horários em que está super favorável para você conseguir fazer essas sugestões para o seu cérebro. Então são esses 2 horários que você precisa fazer e precisa ter uma repetição aí até que o seu cérebro consiga entender aquilo que você está querendo dizer para ele. E a partir daí, o que vai acontecer? Ele vai começar a tomar atitudes práticas, você inconscientemente vai começar a tomar atitudes práticas para que você consiga aquilo que você determinou, né, com essas sugestões. Então pense sobre o que você quer, não sobre o que você não quer, tá? Tira o foco do problema. Olha para a solução em si, né? O que você gostaria, como você gostaria que fosse, já que não é assim que você quer que seja. Então é isso que a gente precisa fazer. Para complementar isso que a gente está falando aqui, sobre as 4 leis de aceitação, eu também quero trazer o conceito, um princípio hermético, que é o princípio da causalidade, né? Que está lá no livro Kybalion. E esse princípio, ele vai dizer assim: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Tá no Kybalion. E aí, assim, tem até uma frase de um matemático físico, filósofo, que é o Henri Poincaré, que ele diz que o acaso é apenas a medida da nossa ignorância. Então, o que quer dizer? Que não é porque a gente não sabe porque determinada coisa está acontecendo que aquilo não tem uma razão de ser. Sempre tem uma razão de ser, sempre tem um aprendizado. O universo não é um caos, porque se fosse, não seria, a gente não teria nada aqui, porque seria um caos. Então, não é um caos, tudo tem uma ordem. Às vezes o que acontece é que a gente não está vendo a lei que está acontecendo por trás daquela coisa. E a gente sabe que existem leis universais. E aí são essas leis que estão regendo determinado acontecimento. Então, se está acontecendo, tem uma causa de ser. E aí a gente precisa entender isso. Então, para resumir, para a gente fechar, para eu deixar aqui para vocês essa reflexão, observe essas 4 leis da aceitação. Entenda que não adianta você lutar e se esforçar contra uma situação e colocar um esforço excessivo, né? Porque muitas vezes não se trata de esforço e às vezes fazendo esforço você só piora a situação. Então o que você precisa fazer? Observar a situação, o que você pode aprender com ela, quais são os seus objetivos, o que você de fato quer, já que aquela situação não é o que você deseja. E aí olhar para frente, né? O que eu posso fazer para chegar lá? O que eu posso fazer para conseguir? Quais são os planos práticos? Quais são as ações práticas que eu tenho que tomar? Então, basicamente, é isso, em resumo, tá bom, gente? Deixem aí os seus comentários, o que vocês acham sobre isso, o que vocês acreditam, como que vocês veem isso na vida de vocês. Se vocês passam por situações assim, como que de fato vocês se comportam, e coloquem aí se realmente fez sentido para vocês, se agregou algo, que a gente vai conversando, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.